Se você tem fibromialgia, dor crônica ou bursite, ouça-me até o fim. Tenho grandes revelações para você hoje. Eu sou o médico Colombo Cruz Filho e esse é o Dicas de Saúde. Bom, eu tive pacientes que chegaram a mim que foram diagnosticados precipitadamente como portadores de fibromialgia. E ao investigar, era lúpus. Alguns tinham um diagnóstico de artrite crônica e era lúpus. Eu tive pacientes que foram operados com síndrome do túnel do carpo e era lúpus. Então, é importante entender que nós médicos somos humanos e temos uma margem de erro. Nós somos imperfeitos, nós podemos errar. E você precisa ficar atento, porque ninguém tem que pagar pelo erro dos outros. Mas, infelizmente, eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para criticar, muito menos para condenar nenhum colega. Estou apenas esclarecendo. Este é o objetivo do Dicas de Saúde, abrir os seus olhos para que você tenha a possibilidade de fazer escolhas que possam mudar a sua vida. Nós estamos falando sobre lúpus, que é uma doença autoimune. Quando acontece isto? Quando as células do nosso sistema de defesa, que deveria cuidar, defender, proteger as nossas células, por alguma falha nesse sistema, chamado sistema imunológico, o sistema de defesa, essas células guardiãs se transformam em células vilãs e atacam o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo. Essas células também são chamadas de anticorpos. E é eles que nos defendem também de vírus, bactérias, fungos, parasitas. Só que, de repente, por alguns motivos que nós vamos discutir aqui no nosso programa, eles perdem a noção, ficam sem noção, né? E passam a atacar a nossa pele, atacar as nossas articulações, pode atacar o nosso rim, nossos pulmões e até o nosso coração. Uma dessas doenças é o lúpus. Dr. Colombo, quais as outras doenças também são chamadas de doenças autoimunes? Bom, além do lúpus, existem diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, vitiligo, doença de Crohn e por aí vai. Tem mais algumas, eu apenas citei algumas das mais comuns, das mais conhecidas do público de um modo geral. Por que, Dr. Colombo, que o diagnóstico de lúpus não é feito com a frequência devida ou não é feito na hora precisa? Existem algumas razões para que isso aconteça, mas eu vou dizer para você que o principal motivo é que o paciente não procura o especialista, o médico certo, na hora certa. A tendência sempre é, isso não é nada, vai passar, vai melhorar, é apenas uma dorzinha na articulação, é apenas uma manchinha aqui no meu rosto, é apenas uma ardênciazinha aqui para urinar. E, na verdade, pode ser uma doença importante, uma doença que oferece perigo substancial, perigo concreto à nossa saúde e que acaba sendo adiada, menosprezada pelo próprio paciente. Num segundo momento, ela pode também ser tratada como uma artrite, como um pequeno trauma, como uma infecção leve pelo próprio colega, pelo próprio médico. Isso não é nenhum absurdo, porque no dia a dia, na correria do consultório, sobretudo no sistema de saúde público, você tem falhas que podem acontecer devido exatamente à demanda, à grande demanda, e porque, na imensa maioria das vezes, é isto mesmo. É um pequeno trauma, é uma leve artrite causada por um pequeno trauma,
não é nada grave, e o paciente acaba se deixando levar por essa conclusão, por esse diagnóstico, e deixa de procurar um especialista para esclarecer melhor os seus sintomas. O fisiatra e o reumatologista são os médicos indicados toda vez que você tem uma dor em articulação. A bem da verdade, eu devo esclarecer, por ser um fisiatra, que o fisiatra é o médico que tem a formação mais ampla, pois para ser um ótimo fisiatra, ele tem que estudar para ser um ótimo reumatologista. Para ser um ótimo fisiatra, ele tem que ser um ótimo ortopedista clínico. Ele não é cirurgião, mas os problemas ortopédicos comuns, que não são cirúrgicos, devem ser tratados pelo fisiatra, porque na sua imensa maioria, eles vão precisar de uma indicação precisa do tratamento fisioterápico. Para ser um fisiatra, um ótimo fisiatra, ele tem que ser um ótimo neurologista. Mas por que, doutor, que ele tem que ser reumatologista, ortopedista e neurologista? Porque o fisiatra é o médico que trata das doenças que causam limitações, incapacidades. E as doenças que causam limitações ou incapacidades são doenças que dizem respeito à reumatologia, à ortopedia e à neurologia. Portanto, um ótimo fisiatra tem que ser um ótimo reumatologista, ortopedista e neurologista para conseguir dar conta da sua especialidade. Por isso existem tão poucos fisiatras, porque realmente tem que gostar de estudar muito e tem que se dedicar muito para ser um ótimo fisiatra. É melhor a gente escolher uma especialidade que não demande tanto sacrifício, tanta dedicação e tanto esforço. Por isso você encontra poucos fisiatras no mercado até hoje. Existem algumas especialidades, como por exemplo, o imunologista, que também é raro, porque você tem que estudar muito, você tem que se dedicar muito. Nem todas as pessoas são afeitas, têm gosto pelo estudo, por toda essa dedicação. Então, eu não estou menosprezando nenhuma outra especialidade, pelo contrário, acho que cada um faz as suas escolhas, nós somos livres para escolher. Eu escolhi ser fisiatra e me sinto muito feliz, porque quanto maior o número de pessoas que eu puder ajudar, maior será a minha alegria e a minha recompensa, a minha satisfação. Mas voltando então ao assunto, o fisiatra, o reumatologista, o médico que vai te ajudar a diagnosticar. Portanto, eu volto a dizer, muitas vezes você está com um diagnóstico, está tratando, não está vendo resultado e vai insistindo, porque não tem resultado, porque o diagnóstico não está correto. Então, a tendinite, a sinovite, a bursite, a capsulite, a artrite, tudo isso é uma inflamação da articulação. Todas essas lesões acabam acometendo alguma articulação, ou é o ombro, ou é o cotovelo, ou é o punho, é o joelho. E você vai no médico, o médico diz, é tendinite, o outro diz é sinovite, outro é bursite, outro é capsulite, outro é artrite. Fique comigo, um forte abraço e até já!